Olá, no Maria Helena Entrevista desta semana vamos falar sobre a visão, mais especialmente sobre como podemos evitar a perda de visão. Você sabia que muitas pessoas cegas poderiam, se o tratamento adequado fosse aplicado, terem evitado perder a visão de um olho ou até mesmo dos dois olhos? Pois é, isso é verdade no país. Eu converso no programa de hoje com o Dr. Ayrton Roberto Branco Ramos. Ele é presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia, sobre esse assunto que, sem dúvida alguma, interessa a você também. Doutor Ayrton, que bom conversar. Conversei muito já em outras décadas, vamos dizer assim, com seu pai. Agora que satisfação conversar com o senhor neste nosso bate-papo aqui no Maria Helena Entrevista. O tempo passa, mas cá muito entre nós, assim, as pautas continuam as mesmas. Infelizmente, as pessoas não se conscientizam de certas coisas que poderiam muito bem ser evitáveis. E a gente quer falar exatamente sobre algo que pode muito, tem um percentual grande aí que poderia ser evitado, que são as doenças nos nossos olhos que poderão ocasionar cegueiras. O mês de abril ele foi todo dedicado, né? Nós já estamos no final dele, mas a pauta ela é tão importante que independe de mês, né? Que a gente teve um probleminha aí de agenda para conseguir fazer dentro do mês, mas não importa, é uma pauta que permanece e deveria ser bem mais frequente até. Realmente é algo que a gente deveria atentar mais, né, doutora Ayrton, para a saúde dos nossos olhos. Com certeza, é um prazer falar contigo, um prazer estar nessa entrevista contigo aqui. De fato, o Abril Marrom ele é um mês de alerta, né, para a prevenção da cegueira. Mas a prevenção da cegueira tem que ser revisada dia a dia, né, Maria Helena? A gente sabe que tem várias doenças que elas são traiçoeiras, né? O olho é um órgão, vamos dizer assim, pequeno, mas tem mais de 3 mil doenças que afetam os olhos, né? E muitas dessas doenças, elas levam à cegueira, tá? E muitas delas são traiçoeiras. E a prevenção é feita de que forma? Procurando o médico oftalmologista, né? Somente o médico oftalmologista que consegue fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para aquela doença. Imagine você que 80% das pessoas do grupo de pessoas cegas no Brasil são 1.200.000 pessoas. 80% dessas pessoas poderiam ter sua cegueira evitada se tivesse feito um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, né? A gente sabe da dificuldade das pessoas de acesso à saúde no Brasil, mas muita gente tem acesso à saúde e, mesmo assim, negligencia o fato de procurar um médico oftalmologista, que é o profissional habilitado, né, para poder fazer o diagnóstico, fazer o tratamento dessas pessoas. Normalmente é bem isso, eu me coloco no meio dessas pessoas, a gente só procura oftalmologistas, tem algum desconforto nos olhos, ou a visão vai ficando, né? O braço vai ficando mais longo e a visão mais curta. E, na verdade, existe, assim, uma idade que a gente já deveria procurar o profissional oftalmologista com mais frequência, alguma questão hereditária, genética, enfim, a considerar, doenças? O que você falou é muito importante. Se você espera ter a perda de visão para procurar o médico, muitas vezes já é tarde. Como eu citei agora há pouco, existem algumas doenças traiçoeiras que não dão sintomas. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é uma doença, ela não dá sintomas, ela vai tirando a visão de campo de visão, a pessoa não percebe. Quando ela começa a perceber que tem alteração de visão, muitas vezes já é tarde, não tem muita coisa para fazer. Então, ela precisa ir no médico. Agora, de preferência, as pessoas acima de 40 anos têm que ir uma vez por ano, né? Que é ali que a gente consegue começar a verificar as doenças, ver... depois dos 40 anos, as doenças são mais incidentes em todo o corpo, né? Não só nos olhos. Então, depois dos 40 anos é importante. Mas as crianças também têm que ir no médico oftalmologista, né? Crianças pré-escolares que vão iniciar aí os estudos e tal. Muitas vezes a criança enxerga bem do olho e não enxerga do outro, os pais não percebem, os professores não percebem. Então, na verdade, é assim, todos têm que ir ao oftalmologista, desde a criança. É claro que depois dos 40 anos, as doenças são mais incidentes, então é importante que as pessoas vão pelo menos uma vez ao ano.
Assim, tem sinais de alerta, embora algumas doenças não tenham sintomas, mas tem sinais de alerta. O senhor falou nas crianças. Vamos pegar aí um aspecto, às vezes, bastante comum, dificuldade de atenção, né, falta de entendimento na aula, de compreensão. Pode ter um fator aí ligado à visão? Não, com certeza. E nas crianças, eu gostaria de te falar que é o seguinte: as crianças, quando elas nascem, já na maternidade, deveria até ser obrigatório o tal do teste do olhinho. Como é o teste do pezinho? Para verificar algumas doenças que a criança possa ter. No teste do olhinho, o próprio pediatra conseguiria ver se existe uma diferença no reflexo da pupila dos olhos. Isso já seria um indício de que a criança poderia ter uma doença. Existem outras doenças de crianças, por exemplo, como a retinopatia da prematuridade, que é uma doença que a criança que nasce, aquela que nasceu com baixo peso e com prematura, ela vai para a incubadora. Tá? O problema não é quando ela está na incubadora, o problema é quando ela sai da incubadora. E não é uma doença tão incomum. É uma doença que leva à cegueira e as crianças acabam carregando essa cegueira para o resto da vida. Tá? Glaucoma congênito é outra doença. A gente pode citar o Andrea Bocelli, que é o cantor de ópera, aquele italiano. Ele ficou cego porque ele teve um glaucoma congênito. Ele nasceu com alteração na visão e com o tempo foi perdendo, até que aos 10, 12 anos de idade acabou perdendo toda a visão. Em relação às crianças que vão para a escola, essas crianças, de fato, elas podem ter uma alteração de atenção, né? Elas podem ter dor de cabeça, né? Elas podem ter dificuldade de aprendizado, tá? Mas o importante não é só essa criança que tem esse sintoma, esse sinal, mas é aquela criança que, isso não é tão incomum, é até muito comum, uma criança que tem diferença de grau de um olho para outro, e ela enxerga bem de um dos olhos, mas não enxerga bem do outro. Aí os pais não percebem, os professores não percebem, e a criança vai perceber um dia lá na adolescência ou na fase adulta que tem uma deficiência de visão. E essa deficiência poderia ser detectada se ela tivesse ido no médico oftalmologista. A gente consegue verificar o grau e verificar o quanto a criança enxerga. Por isso que é importante a criança em idade pré-escolar e, antes de começar as aulas, ir no médico oftalmologista. Tá? Porque se a gente consegue detectar isso, a gente consegue reverter o processo de perda de visão até os 6, 7 anos de idade. Depois você não consegue mais preservar, mas reverter, desculpa. Mas é o tal da vista cansada, né? É o tal da ambliopia que a criança tem. Tá? Isso é uma coisa importante. Mas, como eu estava falando, várias doenças têm alteração, levam à alteração da visão. Então, o mais importante é o acesso, é a consulta com o médico oftalmologista. Com certeza. Agora, falamos das pessoas acima dos 40 anos, a gente já adquire tantas outras doenças, e é claro que a visão também fica comprometida com a idade. Mas, dentre essas novas doenças que surgem a partir da idade, elas podem vir a prejudicar ainda mais a questão da visão? Vamos falar, por exemplo, da diabetes. A diabetes é uma doença bem importante, é incidente no Brasil, e as pessoas acabam também, por problema de acesso, não cuidando bem do diabetes. Ou quem tem acesso, às vezes, não se cuida muito bem também, porque a diabetes é uma doença traiçoeira. Ela também não dá sintomas no início. E se a pessoa não se cuida e não faz um bom controle do diabetes, nos olhos acontece a tal da retinopatia diabética, que também é traiçoeira. No começo, ela não dá sintomas. Ela começa com hemorragias no fundo de olho, alguns exudatos, algumas alterações nos vasos sanguíneos, mas a pessoa não percebe uma alteração de visão. Quando ela percebe a alteração de visão, a doença está avançada. A doença não começa grave, ela começa devagar. Ela começa leve, passa para moderada, depois vai até avançada. E só na fase avançada que a pessoa percebe. Quando a pessoa percebe, muitas vezes já é tarde. Às vezes o próprio tratamento com laser, ou às vezes a pessoa precisa ter um tratamento cirúrgico para resolver. Então, mais uma vez, quem tem diabetes, que vai desenvolver essa doença retinopatia diabética, ela precisa ir no médico, tá? Mesmo aquelas que têm bom controle, mas as que não têm bom controle, mais importante ainda, elas podem desenvolver a tal da retinopatia diabética, que é uma doença, sim, que tem um potencial grande de levar à cegueira. E as demais doenças também comuns, em faixa etária mais elevada, colesterol, enfim, tudo é uma preocupação que deve ser cuidado. Como é interessante, Marilena, que assim, ó, a gente como oftalmologista, nós somos, antes de sermos oftalmologistas, nós somos médicos, né? Então a gente tem toda uma formação médica de 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência médica,
E às vezes até pós-graduação. Eu fiz 9 anos de formação, mais mestrado e doutorado, é uma coisa que foi opcional, mas o básico são 9 anos de formação. Por que o médico o oftalmologista tem que ser médico? Porque você sabe que no fundo do olho a gente consegue ver alterações dos vasos sanguíneos. Por exemplo, a gente consegue verificar se o paciente tem uma hipertensão arterial ou não, e verificar se essa hipertensão arterial está bem controlada ou não. Consegue verificar, inclusive, se a pessoa tem um colesterol alto ou não, pelas alterações vasculares que acontecem no fundo do olho. Como você tem uma formação médica, você tem esse conhecimento também da hipertensão arterial, você pode até orientar o cardiologista em relação ao próprio controle da pressão. Então, no fundo do olho, a gente consegue ver como está o equilíbrio, o organismo da pessoa. A gente, como médico, vê o paciente de forma holística, né? A gente vê como um todo. Quem vai no médico oftalmologista não vai se examinar só os olhos, né? A gente consegue verificar várias doenças. Essa semana mesmo, eu atendi uma senhora que estava tendo visão dupla, né? E ela veio consultar com um oftalmologista achando que o problema era do olho, era dos olhos, né? E eu, no exame, avaliei a paciente e verifiquei que não, que o problema era neurológico. Ela fez uma tomografia e a gente acabou detectando que ela tinha um aneurisma cerebral. Tá? Então, na verdade, o sintoma dela foi no olho, tá? na visão, mas a doença básica era neurológica. Tá? Por isso que é importante as pessoas terem consciência de que se o cuidado dos olhos ele é importante que seja feito por médico oftalmologista. Existem alguns técnicos, chamados optometristas, ou mesmo ótica, que acabam receitando óculos e fazem o exercício legal da medicina. Tá? E as pessoas, hoje em dia, elas vão consultar, eu diria até que 70% das pessoas que vão no médico oftalmologista hoje, elas vão achando que o óculos está fraco, ou quer trocar o óculos e tal. Só que, às vezes, ela não vai no médico oftalmologista, ela vai numa ótica, né, querendo trocar o óculos. Aí o ótico, às vezes, tem algum esquema com um técnico, ela vai ao lado, tem a receita do óculos ali, de certa forma, volta na ótica, faz a venda casada, e o problema não é o óculos, né? Eu posso citar vários pacientes que vieram com problema, vieram com óculos, já com receita do óculos, o óculos feito, gastaram dinheiro com óculos, na verdade o óculos não estava resolvendo o problema, né? Então, é importante tomar cuidado, quem vai procurar um problema, que vai procurar a solução do problema dos olhos, que procure um médico, e tenha certeza que é um médico oftalmologista, que na verdade é o único profissional habilitado a receitar lentes de grau, né, e é o único que pode, de fato, avaliar a saúde da pessoa como um todo. Olha só que interessante, né? Fica esse alerta para as pessoas, né? Muitas vezes a gente vai no médico oftalmologista, ele só fez um examezinho lá para olhar o fundo do meu olho, não é um examezinho, não. Quanta coisa pode ser detectada com esse examezinho, que é o fundo de olho. Você falou na qualidade dos óculos, até como mulher, tem a vaidade, né? No verão, aquele óculos vira aquele acessório bonito. A gente tem que perguntar também sobre aqueles óculos que se compra em qualquer lugar para se proteger do sol. Isso é meio perigoso, tá? Porque esses óculos se compram em camelô, em praia, ele até escurece, ele diminui a incidência de luz, a fotofobia que a gente chama. Só que, na verdade, um óculos não tem nenhum tipo de filtro, né? Porque o dano nos olhos ele é causado pelos raios UVA e UVB, né? E se você não tem uma lente que tem um bom filtro, de qualquer forma, você pode ter um dano no olho. Inclusive, as pessoas que gostam de ler na praia é bom, mas tem que ter um óculos de sol com filtro, porque senão você acaba tendo dano na tua retina e até mesmo catarata, que pode acontecer nesses casos quando a pessoa lê muito no sol. Então, o óculos é importante que ele seja de boa qualidade. E as óticas, elas têm óculos de boa qualidade. Inclusive, as óticas têm um aparelho, um equipamento lá, que mede a quantidade de filtro naquela lente do óculos, sabe? Então, quando você for comprar um óculos de sol, tá, com ou sem grau, você pergunta, olha, esse óculos e essa lente, ela filtra o raio ultravioleta? Porque se não filtrar o raio ultravioleta, não está resolvendo nada, né? Porque a ideia de se usar um óculos é a proteção dos olhos. A gente sabe que pessoas que trabalham muito ao ar livre, pessoas que trabalham na roça, ou que trabalham na praia, elas têm uma incidência maior, uma doença chamada pterígio, que é aquela carninha que dá por fora do olho. Catarata é uma doença que também aumenta a incidência dela em pessoas que trabalham ao ar livre, né? E até problemas de retina. Aqui vai um alerta também, Maria Helena. Algumas pessoas gostam, eu acho que isso é meio que mito, né?
de, vamos dizer, quer espirrar, olha para o sol, tá? Ou tem algumas pessoas que dizem que cura a doença olhando para o sol. Isso é um veneno. Tá? A pessoa olhar para o sol diretamente, sem nenhum tipo de proteção, ou mesmo com óculos. Tá? Existe uma doença chamada retinopatia solar. O sol queima a retina e a pessoa perde a visão. E não é uma coisa muito comum. Tá? Eu já tive paciente que chegou com alteração na retina, com alteração da visão. Eu questionei o que estava acontecendo, por que estava a visão assim e tal. Eu perguntei, você não tem costume de olhar para o sol? Ah, doutor, eu gosto de olhar para o sol, porque quando eu quero espirrar, não consigo, eu olho para o sol. Tá? E ele desenvolveu uma doença chamada retinopatia solar. Então, algumas coisas não podem ser feitas. Isso é mito, né? Tem vários mitos. No Brasil, acho que a gente é um país que tem muita diversidade, né? Diversidade de cultura, diversidade de cor. Então, tem vários mitos, né? Não, e por outro lado tem coisas que a gente, por outro lado tem coisas que a gente considera mito e pode ter muito fundo de verdade. A gente não ouvia os antigos dizendo, cuidado, você vai fritar os olhos. Justamente, aí eu estava sabendo. Mas, por outro lado, também tem aquilo assim, olha, você não pode ler dentro de um carro em movimento, porque vai descolar a tua retina. Não tem nada a ver. Olha. É um mito. Isso aí não vai, a retina descola por outras causas. Eu achava que era verdade. Não, pois é, então é mito. Então, são mitos que são verdadeiros e mitos que não, né? Mas é bem interessante. A gente vive num país que tem muita diversidade, né? Por isso que tem que ser o profissional da área a avaliar e saber o que realmente é importante fazer. Agora, o senhor falou em mais de 1 milhão, cerca de 1.200.000 pessoas cegas no país. É um número considerável, né? E o que poderíamos reverter aí um percentual alto, é isso? Sim, com certeza. Esse 1.200.000 pessoas têm deficiência visual. Cerca de metade dessas são totalmente cegas no escuro. A outra metade, que são 600.000, tem uma deficiência enorme de visão e tem até dificuldade de deambular sozinho, né? Se você colocar essas pessoas, outras pessoas que têm, por exemplo, visão monocular, enxerga bem de um olho, mas tem cegueira no outro olho, ou tem cegueira num olho e tem uma visão subnormal no outro olho, passa de 5 milhões de pessoas. Né? Então, muitas pessoas têm problema de visão no Brasil. Só que, como eu te falei, o acesso das pessoas, hoje em dia, 70% das pessoas no Brasil necessitam do SUS, né? Para poder ter sua saúde avaliada. E a gente sabe que há uma deficiência, há uma dificuldade de acesso às pessoas no sistema de saúde. Apesar do SUS ter uma ideia, a ideia do SUS ser muito boa, mas ela não consegue dar vazão a todas as pessoas. Junto a isso, a oftalmologia não é uma especialidade da avaliação básica de saúde, e a gente gostaria que fosse, né? Porque como 80% das pessoas que procuram médico oftalmologista necessitam dos óculos, vamos dizer assim, se você não tem esse primeiro acesso, a pessoa fica sem atendimento, e ela só vai ser atendida quando já está em fase avançada de qualquer doença dos olhos. A gente precisa, de alguma forma, e a gente tem lutado, a gente como entidade, eu sou presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia, sou membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e a gente tem procurado, junto com as autoridades, melhorar o acesso dessas pessoas, né? Porque se você tem um sistema de saúde que funciona, teria que funcionar de forma integral, e não funciona, muitas pessoas ficam à margem desse tratamento, né? E muitas pessoas poderiam ter sua doença detectada precocemente e não teria ficado cega. Então, desses 1.200.000, olha só, 80%, a cegueira poderia ter sido evitada se tivesse feito um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Tá? Então, nós estamos falando aí de 80% de 1.200.000, são pelo menos 800.000 pessoas que poderiam ter visão. E olhe o fardo que isso causa para elas mesmas e para a sociedade, né? Que acaba tendo um custo, né? Ou de pagar uma aposentadoria para as pessoas, né? Ou as pessoas mesmo tendo que ter mais recursos ópticos, tem que ter uma associação ao redor para auxiliar, os familiares envolvidos nisso tudo, né? Então, você tem um custo muito alto, não só na saúde, mas também, eu diria, um custo financeiro para a sociedade. Né? Então, é importante que o governo, que as autoridades desenvolvam, inclusive com o nosso apoio, a gente vai dar todo o apoio nisso, programas
Não só aqueles programas de você fazer campanhas, como tem a campanha de cirurgia de Aqueles mutirões, catarata, né? Mutirões. mutirões, que na verdade não funcionam, porque os mutirões, a gente sabe, mutirões de catarata aqui no estado, tem pessoas que nem têm catarata e vão lá e acabam tendo a catarata operada, né? Então, o mutirão não funciona, a gente tem que ter programas perenes que tratem da saúde da população de forma que as pessoas, que a gente consiga evitar a cegueira, né? Então, nós estamos falando aí de pessoas que têm alteração de visão, pelo menos mais de 5 milhões de pessoas no Brasil, é muita gente. É muita Né? gente. E aí ficam investimentos em acessibilidade, em tantas outras coisas. É isso aí, temos que pensar em termos de políticas públicas e atendimento realmente a esta população. Mas mais uma dica, a gente estava falando dos mitos, o que pode, o que não pode. Esse uso excessivo, mas até mesmo necessário que nós todos estamos tendo dos computadores, dos dispositivos móveis, que dano pode realmente causar a nossa visão, ou que cuidados a gente poderia ter, lembrar mais, talvez de lubrificar, enfim, o que pode fazer? Isso nós temos que dividir em dois públicos, as crianças e os jovens, adolescentes, e os adultos. As crianças, hoje em dia, a criança nasce, o pai já coloca ali, a criança começou a ficar sentadinha no restaurante, já coloca um tablet para a criança ficar vendo um desenho e não incomodar muito, né? Isso acontece. E a gente sabe que hoje em dia a tecnologia está aí e a tecnologia ela é bem-vinda, né? Ela é boa, ela modificou a vida das pessoas, modificou a nossa vida. Mas a incidência de miopia em crianças, em adultos, em adolescentes hoje em dia é muito alta. Tá? E a gente já tem exemplos. Países asiáticos que são desenvolvidos, pegar o Japão, por exemplo, mais de 50% das pessoas têm que usar óculos por causa de miopia. Então, em crianças e adolescentes que usam muito o computador, o laptop, o celular, o tablet, eles desenvolvem, existe uma incidência maior de miopia nesses pacientes, dessas crianças, tá? Então, é importante que a criança use a tecnologia, que o pai permita que a criança use a tecnologia, que é importante, né, inclusive nos colégios, mas que a criança também faça outras atividades fora, tá? E que se limite o tempo. Que a criança já fica no colégio 4 horas por dia, já, às vezes, na frente do computador para poder aprender. Né? Aí chega em casa, vai para a rede social para poder se comunicar. Chega à noite, vai fazer tarefa. Então, ela precisa ter atividades extra computador. Jogar futebol, subir em árvore, ir para a praia, fazer surf, fazer o que quiser. Tá? Porque se a criança fica muito tempo no computador, ela aumenta a chance dela de ter miopia. Tá? E daí vem todos os problemas de ter que usar óculos, lente de contato, ou até mesmo fazer cirurgia na idade adulta. Esse é o primeiro Agora, ponto. cuidado redobrado, né, doutora Ailton? Estamos aí com aulas remotas, quer dizer, mais tempo ainda despendido. Mais tempo ainda, com certeza, mais tempo ainda no computador. Que, como eu disse, a tecnologia ela é importante e as crianças aprendem muito mais do que a gente aprendia quando estava lá no colégio, né? Era presencial. As crianças hoje têm um acesso enorme, né, para fazer pesquisa, para fazer trabalho, para aprender. Ela consegue ter muito mais acesso do que a gente tinha. Lembra que nos nossos tempos ali a gente queria saber fazer um estudo e pegar um não, né? Nosso não seja tão generoso. A gente não tinha computador quando a gente era adolescente, né? E acaba que a gente tinha que ir nos atlas, né? Ler muito. Biblioteca, mas também era uma coisa boa, tá? Era tão gostoso. Mas era limitado. Hoje a informação é ilimitada, né? A informação é ilimitada hoje em dia. Você não tem mais limite nenhum de ter que ir na biblioteca e tal. Né? Então, agora, quando você é adulto, né, você já passou o período da criança, adolescência, as pessoas hoje usam muito computador também, né? Aí vem naquilo, a pessoa não vai ter mais miopia por causa disso, ela não vai alterar mais o grau dela depois que ela já teve a formação, o cor dela formada. Mas, de fato, hoje mesmo atendi uma paciente que veio se queixando de dor nos olhos. Eu examinei, olhei, vi que tinha, a visão estava boa, não precisava de óculos, e ela estava com uma descamação na córnea, na parte da frente do olho, e que estava causando a dor. Eu perguntei, mas você trabalha muito em computador? Doutor, eu trabalho muito no computador, mas quantas horas você trabalha no computador? Eu trabalho 6 horas direto, depois que eu dou uma descansada. Aí, quantas horas por noite você dorme? Eu estou dormindo 5 horas por noite. Aí, imagine, trabalhar com computador um tempão. Saiu do computador, vai para o celular. Saiu do celular, vai para a rede social. Aí dorme pouco, com certeza tem sintomas. Não que você vai perder visão ou ficar cego por causa disso. Não vai mudar o teu grau. Mas você tem desconforto, a lubrificação pode alterar, pode ter essa descamação na córnea, né? E pode ter algum grau de
vamos dizer assim, desconforto, mas não doença. Em relação ao próprio screen, né, do screen do computador, a tela, também não há problema. Hoje em dia as telas têm tanta tecnologia que protege, elas não causam mais aquela emissão de raios ultravioleta que ela causava no passado. Mesmo a luz azul, que essa luz interna da casa da gente, ela pode causar danos. Tá? A tecnologia, antigamente aqueles computadores, quando iniciaram, também quando a gente começou no computador, lembra? Era uma tela enorme, um computador grande. Hoje em dia as telas são fininhas, tem tecnologia. Então eu diria que assim, usa o computador à vontade, estuda quem é adulto, né? Mas lubrifica os olhos, a cada hora dá um tempinho, sai tomar um café, dá uma olhadinha para um verde, dá uma volta, depois volta, trabalha um pouquinho para não ficar o tempo todo ali direto na tela do computador. Valeu, doutora Aito. Mais algum alerta que a gente tenha deixado de fazer? O momento é agora. O alerta, eu diria o seguinte, só para a gente terminar então, né? Quem puder e quem tiver o acesso, procure um médico oftalmologista. Porque o médico oftalmologista, ele é o profissional que é responsável pela saúde. A gente, como médico, a gente pensa na saúde das pessoas. E a gente consegue ver a pessoa como um todo. Né? Não procure qualquer técnico. Não vá no camelô comprar um óculos. Não vá numa ótica comprar um óculos sem receita. Não vá no profissional que não tenha o conhecimento médico para te examinar. Né? Não caia naquela conversa da venda casada, né? Eu vou fazer uma consultinha baratinha aqui, né? Mas vou ali na ótica, daí eu vai comprar um óculos, daí ou vai ter um desconto no óculos com uma consulta barata, ou vai pagar um pouquinho mais na consulta com desconto no óculos, porque isso pode causar, aí sim, danos à saúde, porque várias doenças, se elas não forem detectadas, elas podem levar a alteração e perda da visão definitiva, né? Muito obrigada, que todos os meses, né, a gente tem esta preocupação, não só no mês marrom, mês de abril, é importante porque chama a atenção, mas todos os meses que a gente tenha essa consciência, todos os dias da nossa vida, da importância, porque falar da importância da visão é até absurdo, todo mundo sabe, né, mas é a vida, né? É ver a vida, e isso é muito importante. Obrigada, doutora Aito, sucesso no trabalho, junto à Associação Catarinense de Oftalmologia, enfim, em tudo isso que tem sido desenvolvido na sua carreira também. Prazer revê-lo. Muito obrigado, Mariana, foi um prazer falar contigo. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Obrigada ao doutor Aito, obrigada a você também que sempre nos acompanha. E não esqueça, vá lá no YouTube, Maria Helena Jornalista, e nos acompanhe. Você fica sabendo de muitos assuntos importantes. Inscreva-se no canal para ser realmente notificado sobre todas as novidades. Eu aguardo vocês, fique ligado e até o próximo Maria Helena Entrevista. Pelos nossos canais, Maria Helena Jornalista, SC em Pauta e também pela Nova Era TV.